Olá, seja muito bem-vinda e nesta aula eu só vou dar aquela fechada de chave de ouro, aquele refinamento de tudo que eu falei. Então, eu quero trazer para você nesta aula só um resumão do que você precisa fazer, tá? Então, eu trouxe para você algumas das características para você começar a entender o que é o branding, porque o branding vai muito além disso, tem muitas nuances para a gente trabalhar. Mas, como eu te disse, que o objetivo é tentar trazer algo prático para você já começar a aplicar, o que eu quero? Que você pegue essas informações, pegue ali um papel e uma caneta e faça de 3 até 5 elementos de cada um que eu falei. Tato, paladar, olfato, audição, visão. Coloque lá os 5 elementos que vão fazer parte do seu branding e coloque uma meta de que para cada semana você precisa postar pelo menos um desses elementos. Então, por exemplo, se você colocou lá o elemento visual, o seu batom vermelho, por exemplo, então um dia na semana você vai ter que aparecer nos stories de batom vermelho, ou num feed, por exemplo. Se o seu olfato, você colocou lá o café, né, o cheirinho do café, você vai precisar um dia ali da semana postar o seu café. Se o seu tato for a taça ou for o planner, por aí vai, tá? Então coloca essa meta para você e meta inicial. Quanto mais você fizer, mais você repetir, mais você vai ficar conectado ali na cabeça e na mente do seu cliente, tá? Então, trazendo esse resumão, eu quero que você, nesse momento, reflita quais são os seus elementos de cada coisa, coloque aí num papel, né, num caderno ou no computador, o que você preferir, mas deixe isso como uma via de regra para você trabalhar. Se você escolhe esses elementos, você tem que continuar fazendo sempre esses mesmos elementos, a não ser que você queira trocar. Daí você troca e mantém a repetição. Por exemplo, se o seu elemento de paladar era um café e de repente você teve que parar de tomar café e agora, Amanda, eu vou trocar por chá? Não tem problema. Você só vai trocar o seu elemento pelo chá. Troca a narrativa, né? Troca a xícara ali. Mas você vai trocar o seu elemento e o chá vai ser agora um dos seus elementos do paladar. Não tem problema, tá? Qual é o intuito dessa aula? O intuito é de você já colocar a mão na massa, já colocar em prática isso. Então, eu trouxe algo mais fácil para você já aplicar. Então, faça essa listinha de todos os elementos e comece a postar. E não só postar, tá? O intuito é você, além de praticar do branding, você precisa repetir, 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 repetir. Quanto mais você repetir, mais você vai ficar conectado na cabeça do seu cliente. E aí, uma pergunta que sempre vem: ai, Amanda, mas eu não vou ficar chata de repetir toda vez a mesma coisa? Não, porque muitas vezes aquele seguidor que assistiu hoje não vai assistir no outro dia. E aquele seguidor no outro dia que você pode postar a mesma coisa, talvez não assistiu hoje. Então, talvez você esteja perdendo venda ali porque você está com essa coisa de não quero postar todo dia, de parecer muito repetitiva. O foco é vender. É o que eu falo. O Instagram é uma rede social, mas que a gente não tem que usar ela como uma rede social para ficar olhando ali coisas que não tem nada a ver. O foco do Instagram é vender, faturar muito mais, é o que queremos, né? Então foca nisso, tá? Alinha aí os seus elementos e capricha aí nas postagens. E obviamente, se quiser postar os seus elementos, postar o seu branding, me marcar, eu vou ficar muito feliz de ver você, de ver o seu processo ali que está caminhando para o sucesso, tá bom? Então, um beijo e até a próxima!